Olá pessoal, nós vamos agora para a aula de minerais. Então nós já vimos sobre os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Já vimos na aula anterior sobre as vitaminas e agora vamos ver sobre os minerais, certo? Então dos 117 minerais que são conhecidos, 25 são essenciais para a vida humana, certo? Então os minerais são inorgânicos e indispensáveis para os componentes estruturais e para os processos vitais. Então temos que lembrar que as vitaminas são orgânicos, já os minerais são inorgânicos, tá certo? Estão presentes nos tecidos moles e tecidos duros, como ossos e dentes, e também nos fluidos corporais. Você pode acompanhar aqui no slide 74. Então os minerais são classificados, normalmente são duas classificações. Normalmente temos outras classificações, que são os macrominerais e os microminerais, certo? Os macros minerais ou oligominerais são indispensáveis à nutrição humana. São eles cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro e magnésio. E a sua recomendação de consumo diário é de mais de 100 gramas ao dia. Então todos esses cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro e magnésio tem que ter um consumo maior do que 100 miligramas, certo? Então temos que ter um consumo maior. São os minerais onde temos que ter maior consumo na nossa dieta. Os microminerais ou minerais traços são ferro, zinco, cobre e iodo, os mais conhecidos, mas temos outros. Seu consumo é menor do que 100 miligramas ao dia. Então nós temos uma imagem aqui no slide 75, onde foi tirado do livro Krause, tá? Que é Nutrição Humana. Então nós temos aqui os minerais principais, né? Que são os macrominerais. Nós temos os minerais traços e essenciais. E nós temos os onde a essencialidade não foi realmente tão conhecida, mas também tem papel no nosso corpo, tá? Só temos que saber sobre esse consumo. Então, nós vamos ver mais ou menos a função de cada um, certo? Nós vamos ver um pouco sobre cada função deles no nosso corpo. Então, normalmente estão envolvidos na construção de tecidos e da ativação e regulação também dos metabolismos, como também nos processos e transmissão e controles metabólicos. Então, sódio e potássio tem relação com balanço hídrico. Lembrar? Sódio, potássio, balanço hídrico. Cálcio e fosfato são necessários para os osteoclastos. Lembra lá? São células do osso na reconstrução e construção dos ossos. Lembra lá? Osteoblasto, osteoclasto, acho que vocês já viram sobre isso. Então, ferro, transporte de oxigênio pelas hemoglobina. O cobalto tem papel função no seu sítio ativo da vitamina B12, cobalamina, então está correlacionado. E o iodo, necessário para a fabricação do hormônio tiroidiano. Também mecanismo de digestão e absorção nas formas não ionizadas. Então nós vimos aqui algumas funções deles por cima. Nós vamos ver sobre cada um, sobre sua função, sobre toxicidade e tudo mais de cada um desses que a gente estudou aqui em cima, vimos aqui em cima. Vamos ver principalmente os macrominerais. Depois nós vamos para os microminerais, certo? Então, os macrominerais ou oligominerais, nós temos cálcio e fósforo. Então, na ausência de cálcio, existe a perturbação na função condutora dos nervos e na contração muscular, além de causar descalcificação óssea. Então, nosso corpo vai acabar tirando o cálcio do osso para mandar na circulação, que pode ocasionar fraturas frequentes, certo? Também pode acontecer ter cáries dentárias, atraso no crescimento, como a gente viu lá na correlação com a vitamina D. Também demora a coagulação sanguínea, traz nervosismo, irritabilidade e insônia. Isso tudo com a deficiência de cálcio e fósforo, certo? Nós temos um consumo que é o L, classificado como L, de 2.500 microgramas ou 2,5 gramas ao dia de cálcio. Não pode passar desse consumo.
E essa toxicidade de cálcio normalmente é improvável pela alimentação. Normalmente a gente vê intoxicação de cálcio, consumo de cálcio em excesso, quando existe a suplementação sozinho, sem acompanhamento médico ou de um nutricionista. Então, essa toxicidade pode ocasionar em que? Aumento no risco de desenvolver cálculos renais, pode diminuir a absorção de outros minerais que vão trazer outras doenças, como diminuição de ferro, zinco, magnésio e fósforo. Pode também ter calcificação dos tecidos moles, certo? Correlacionado com a vitamina D e tudo mais. Então, o risco do consumo elevado de cálcio, o maior risco que a gente vê aqui é desenvolver de cálculos renais e obstruir as vias renais e ocasionar algo pior, certo? Então, temos que ter esse olhar. Normalmente, quem prescreve a suplementação de cálcio ou fósforo são médicos e nutricionistas que sabem o quanto deve prescrever para cada paciente. Então, potássio, já temos que saber que o potássio é correlacionado diretamente com a liberação de insulina. Então, pessoas diabéticas têm que ter um consumo de potássio regular ou consumir alimentos fonte de potássio regular para conseguir ter essa liberação de insulina ou ajudar. Então, o diabético precisa de ter esse consumo de potássio regularmente. Ele é indispensável para o crescimento, pois mantém o equilíbrio ácido básico no organismo, também a pressão osmótica, e a falta dele traz a irritabilidade dos nervos e músculos. Fonte de potássio são frutas, carnes, leite, cereais, verduras e legumes. A deficiência de potássio pode resultar em severas diarreias, mau funcionamento dos rins, acidose diabética, lembrado está correlacionado com a liberação de insulina, então falta dele pode trazer acidose diabética. Manifestações também pode acontecer fraqueza muscular, irritabilidade nervosa, irregularidade cardíaca e desequilíbrio mental. Então, o potássio ele é muito necessário para o nosso consumo, já que ele também é um dos um dos macros minerais como cálcio e fósforo. Nós temos o sódio, certo? O sódio é o principal elemento encontrado nos fluidos extracelulares, tendo função muito importante na regulação da osmolaridade, pressão osmótica, certo? Também tem função no pH e o equilíbrio eletrolítico. Então, quais são as funções do sódio? Nós temos o balanço hídrico, a ação sobre o músculo, a absorção de nutrientes como a glicose. Então, temos que consumir o sódio, ter o sódio na nossa circulação sanguínea para conseguirmos absorver a glicose, certo? Toxicidade, quando consumimos sódio em excesso, temos a hipertensão arterial, né? Que as pessoas normalmente já sensíveis ao sal, 25% realmente já desenvolve a hipertensão ou aumenta o nível de casos onde a hipertensão vai ficar elevada. Edema, que é a saída do espaço extracelular para o espaço. A saída do espaço intracelular para o espaço extracelular. Você sabe o que é edema mais do que eu, né? Que é aquele inchaço. Então, o sódio, normalmente, o consumo de sódio, a recomendação é do sal de cozinha, que é pelo Guia Alimentar da População Brasileira, que é 5 gramas, no máximo 5 gramas ao dia. Lembrando que é o geral, então no alimento já tem sódio, então quando você ingere o sal de cozinha, você tem que já pensar que na alimentação sua normalmente já vai vir o sódio e só vamos complementar. Lembrando também que quando fala do sódio, a gente pode lembrar do iodo, normalmente porque existe a obrigatoriedade na lei brasileira, onde todo sal de cozinha, se fornecido, tem que ser iodado para o controle do bócio, da doença de bócio, certo? Sal iodado. Cloro. O cloreto ou cloro é a forma química do cloro, né? O cloreto é a forma química do cloro no organismo humano. Então é cloreto ou cloro. Então ele é encontrado em todos os tecidos biológicos como íons de cloreto combinado com sódio, cloreto de sódio. Então nós estamos combinados. Ou com potássio, que é cloreto de potássio, nas células.
Ele participa juntamente com o sódio e o potássio no equilíbrio osmótico e o ácido básico e conservação dos tônus muscular. A principal fonte de cloro é no sal de cozinha, mas também pode ser encontrado no leite, carne, ovos e marisco. A carência de cloro provoca desequilíbrio ácido básico dos líquidos orgânicos, como por exemplo, traz o vômito, diarreia, sudorese intensa. Normalmente não encontrados esses sintomas, dificilmente são encontrados, porque o cloro é achado facilmente na alimentação humana, certo? Nós vemos aqui algo importante, que é o ferro, que é muito falado. É essencial para a vida, mas tóxico quando em excesso. Então, ferro é tóxico quando em excesso. Sua principal função é transporte e ceder oxigênio. Faz parte dos glóbulos vermelhos, né? Isso, a mioglobina. O ferro não depositado pelo organismo deposita no fígado, no baço e, quando necessário, é liberado para a formação de mais glóbulos vermelhos. Onde são encontrados ferro na alimentação? No fígado, gema de ovo, rim, feijão, espinafre, frutas secas, tomate, cenoura, agrião, cereais integrais, brócolis e couve. A deficiência de ferro ou a falta de ferro na alimentação leva à anemia, pois aí não se torna possível a produção de glóbulos vermelhos. Então, em crianças, você pode ter o retardo do crescimento, o comprometimento do desenvolvimento cognitivo, da coordenação motora e da linguagem. Efeitos comportamentais também, como a falta de atenção, fadiga e baixa resistência a infecções. No adulto, a gente pode encontrar fadiga e diminuição da capacidade produtiva. Em mulheres grávidas, a gente encontra anemia associada ao baixo peso ao nascer da criança, do bebê, e um incremento na mortalidade para Natal. Então, normalmente são crianças com deficiência mães com deficiência de ferro, pode ocasionar em fetos ou bebês a óbitos, né, a morrerem com mais precocemente. Então, com a deficiência de ferro, nós temos a anemia ferropriva, já que de ferro, ferropriva, que é a queda na quantidade de hemoglobina ou decréscimo de números de glóbulos vermelhos. É a carência nutricional com maior prevalência no mundo, então o Brasil não está fora desse quadro, certo? Quando nós temos a quantidade insuficiente de glóbulos vermelhos saudáveis devido a muito pouco ferro no organismo. O tratamento normalmente é a suplementação de ferro, que é o sulfato ferroso, né? Que a gente já é conhecido. Então nós temos aqui uma imagem só para demonstrar os glóbulos vermelhos normais, aqueles com pessoas com anemia ferropriva, ficam os glóbulos menos clorados e em menos quantidade, trazendo fadiga e podendo trazer até a morte. Intoxicação, nós vimos que ferro em excesso traz problema. O qual pode ser esse problema? Ela pode levar à morte, que é o principal, né? Mas também podemos ter dor abdominal, impotência, queda de cabelo, menstruação irregular, perda de peso e dor nas articulações. Então, normalmente ela é ocasionada pelo consumo de suplementos ou doenças cognitivas chamadas de hemacromatose, que é quando ele guarda esse acúmulo de ferro no nosso organismo. Então, pode trazer lesões para os tecidos como o rim, o fígado e o sistema nervoso central. Também traz a má absorção de zinco, que aumenta o risco de doenças cardíacas e do câncer. Então, o excesso de ferro pode ser fatal. Nós temos o iodo. O iodo é uma função no organismo correlacionado com os hormônios da tireoide. Então, nós temos as fontes de iodo mais em peixes, frutos do mar, o sal bruto e o sal já iodado, que é da alimentação brasileira. Nós temos também na cebola e no alho. E a diminuição prolongada do iodo, que já é muito conhecido no Brasil, porque antes não tinha o sal iodado, leva ao bócio, que é a deficiência grave de iodo, né? Temos aqui, ó, o bócio. Temos outras doenças também, que o bócio é o aumento da glândula tireoide. Também temos o cretinismo, que é a deformidade física,
e o nanismo e o retardo mental. Em gestante, que pode levar o cretinismo e normalmente traz o hipotireoidismo infantil. Então, aquela mãe que não consome o iodo com regularidade, a criança pode também vir com hipotireoidismo, certo? Toxicidade, aparece lesões na pele e o bócio também, que pode ser diagnosticado também como errado. Então, por insuficiência de iodo, às vezes pode ser iodo em excesso. Então, você pode ver que temos os dois extremos. Se consumimos pouco iodo, pode parecer o bócio, que é a inflamação da glândula tireoide. Mas se consumimos iodo também em excesso, também pode aparecer o bócio. Então, fica difícil de ter o diagnóstico sem ser avaliado com profundidade. Sobre água e fibras alimentares, nós veremos na próxima aula quando a gente for entrar em dietoterapia, certo?